Boa noite, início de semana, está no ar mais um Conexão Jovem. Estava com saudade de você, eu quero saber como foi seu final de semana, o que você andou fazendo, o que você andou aprontando. E os nossos músicos aqui, quero dar um oi para a Kátia, para o Jota e para o Zezinho, que está aqui do outro lado com o teclado. Boa noite, Zezinho, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Boa noite, Jota. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite. Tudo bem? Aqui Tudo do ladinho, bem. né, de São José dos Campos. Jacareí. Jacareí, você está morando aqui em Jacareí, Sim. né? Ah, sejam bem-vindos. Obrigada. E essa mistura aí, casados, músicos, sempre dá certo, né? Sempre. Sejam bem-vindos ao Conexão, Obrigada. tá bom? Ok. Chapolin, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Luciano, tudo ótimo. Descansou, relaxou aí durante o final de semana? Como é que foi aí seu sábado, seu domingo? Não, deu para descansar, com certeza, sempre dá, né? A gente aproveita aí para fazer uns programas alternativos, mas deu para descansar. Já tem gente participando sobre o tema aqui, Luciana, e eu quero aproveitar e dar meu oi também para o Josiano e a Kátia. Eles, Luciana, eles ficaram com a Melissa quando ela veio aqui. Eles hospedaram a Melissa Otto lá na casa deles e foi muito bacana, né? Bacana. Bacana, legal. A gente conheceu eles nessa época aí. Certo. Tem recados para os nossos telespectadores e para os Tem nossos sim, Luciana. internautas também? Olha Você quer só. começar daí? Pode começar você, então. É o seguinte, a gente sempre fala aqui da nossa parceira da editora Casa Publicadora, a nossa revista 2.0. Você pode estar fazendo assinatura através do site, está aparecendo na sua tela, conexão20.com.br. Esse portal, ele é atualizado todos os dias, a revista ela é trimestral, mas através desse site você fica por dentro aí das novidades, tem muita coisa legal, Chapolin. Olha só, se você acompanha o programa Conexão, você já deve conhecer o nosso estudo bíblico. Então, entre em contato com a gente, é inteiramente gratuito. Quero mostrar aqui para o meu amigo Tiago, meu xará. É só entrar em contato nesse endereço que está embaixo na sua tela. Você vai fazer o pedido, você vai entrar, faz o cadastro, pede aqui para a gente e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa. Muito bom. Tema de hoje no Conexão, vamos falar sobre pirataria. Nós já tratamos sobre esse assunto algumas vezes aqui no programa, mas ele volta hoje, não é isso, Chapolin? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Daniel Freitas, o doutor Daniel Freitas. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Lu? Muito bom. Eu fico assim nesse de conflito, volta. se eu chamo você de Daniel, de Dani, de doutor. Eu tô apaisando hoje. Ó, o Daniel, ele é advogado e gerente da CCLI. Dani, explica para quem está em casa o que é a CCLI. A CCLI, ela trabalha com igrejas e com autores no mundo inteiro. A gente tem recursos na área de música e direitos autorais para facilitar o acesso de forma correta às músicas e permitir que as igrejas tenham acesso a esse material de forma autorizada, né? E ao mesmo tempo incentivando o trabalho dos autores. Quando a gente fala sobre esse tema aqui, quem sempre vem falar é o Daniel, né? Que Uma autoridade já é no uma assunto, autoridade né, em Lu? Eu já pirataria. vou começar a vir com o tapa-olho aqui. Agora, Dani, você falou que vocês ajudam a fiscalizar a pirataria nas comunidades evangélicas, nas comunidades religiosas. A pirataria é uma realidade dentro das comunidades religiosas? Na verdade, a gente faz um trabalho de educação, de conscientização, né? Então, a CCLI, ela leva informações sobre o assunto para que a igreja possa caminhar de forma correta, tendo acesso aos materiais com facilidade e não se preocupar com o direito autoral. A última coisa que a gente quer é que a igreja se preocupe com o direito autoral. Sim. Então, há muito tempo, isso foi muito fácil para as igrejas. As igrejas compravam um inário, por exemplo, ou compravam um CD, um DVD. O direito autoral já estava embutido naquele material. Mas hoje as igrejas, com tanta facilidade de tecnologia, elas criam seus próprios materiais, disponibilizam isso na internet, disponibilizam isso de diversas formas, impressas, gravação de culto, arranjos, traduções. Quem que nunca foi numa igreja diferente da outra e ouviu uma versão diferente? Né? Então, o que a gente quer ajudar é que as igrejas tenham acesso a um canal único, direto com os autores, direto com as editoras, para que elas tenham esse material acessível, disponível e que não tenha nenhum problema com a legislação. Então, direito autoral é a última preocupação da igreja. Certo. Mas sim, ela tem que se preocupar em reconhecer e incentivar o trabalho dos autores. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente trabalha. O trabalho é mais ou menos de intermediar, então, com as gravadoras, os autores, com as pessoas interessadas, né, em ter esses materiais. É mais ou menos isso? Exatamente, Thiago. Então a gente faz o contato com os autores, o contato com as editoras. É um trabalho, de repente, que a pessoa que é interessada, ela está se poupando desse trabalho. Pode deixar contigo. Né? O grande problema, às vezes a gente ouve uma música, a gente não sabe de quem é aquela música. E muitas vezes a gente também imagina quem está cantando, tocando, interpretando aquela música é o autor da música. Isso quase nem sempre acontece.
Então, a CCLI ela tem um repertório no mundo inteiro de músicas que estão disponíveis para as igrejas, para que a gente possa diretamente acessar o conteúdo daquele autor e daquela editora. Então, uma grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, é descobrir quem é o autor de uma música. Hoje, na internet, a gente faz uma pesquisa, mas a gente não sabe se aquele resultado que está ali no site de buscas, para não falar que é o Google, o resultado ali que aparece no Google é o resultado mesmo de quem é o autor. Então, uma igreja, às vezes, quer gravar uma música, ela não sabe como entrar em contato com o autor, como funciona um contrato, se vai ser cobrado algum valor ou não vai. Então, a gente tem um programa específico para as igrejas, para ajudar as igrejas nessa área, que a igreja tenha facilidade, não dificuldade, porque a gente sabe que é um assunto bem cabeludo. Bem cabeludo. Agora, qual que é a lei contra a pirataria no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem a Lei 9.610, que é de 98. Ela foi atualizada recentemente com alguns pontos, mas ela vem já também, ela aborda todos os assuntos relacionados a direito autoral. Ela coloca ali qual que é a regra do jogo para evitar a bagunça, né? Mas o grande problema é a aplicação disso na prática. Porque a lei ela diz o seguinte, para você usar uma música de qualquer forma, você precisa de uma autorização. Imagina agora, você vai gravar um vídeo para colocar no YouTube, por exemplo, e você precisa entrar em contato com o autor? Será? Aí qual é o problema? Você coloca um vídeo no YouTube de um outro autor e você começa a ganhar algum dinheiro com aquele vídeo que está no YouTube. Tá certo isso? Então levantam várias questões e o que vai definir isso é o que está na lei. A lei ela diz o seguinte, você precisa de uma autorização antes de utilizar uma música, antes de utilizar um texto, antes de utilizar uma fotografia, antes de utilizar um vídeo. Então, sempre, para cada tipo de utilização, se aquilo ali não é seu, se aquela obra não é sua, você precisa entrar em contato com o autor e pedir autorização. Se seu celular estiver aqui na mesa, eu não vou pegar o seu celular e começar a fazer ligação interurbana sem pedir tua autorização. Então, o ponto é exatamente esse. A música, a obra criativa, a obra intelectual, ela é protegida pela lei como o seu celular, como o seu carro, como qualquer bem. Então, para isso, você precisa pedir autorização. É educação. Você vai usar alguma coisa de alguém, você pede licença, né? Para utilizar, com certeza. Chapolin, como é que estão os nossos internautas? Já tem gente participando, quero ler um comentário aqui. O Gugas, nosso Gugas Storari aqui, né? Um grande fã do programa Conexão e de outros da Novo Tempo. Ele foi em uma cidade, uma grande capital do Brasil. Eu não vou citar aqui a capital, para não expor, até tem muita gente que assiste ao Novo Tempo e tal. Mas é uma grande capital e lá ele falou que viu, Luciana, muito material evangélico nas bancas de camelôs, né? Aqui até na foto que ele manda tem o DVD da Tia Cecel. Tá lá, pirata, né? Tá lá, deve ser o quê? Uns 5 contos, né? E um trabalho que é gasto, né? Você investe muito dinheiro para fazer o material, você investe nas músicas, em tudo mais e 5 contos aí nas bancas. Então, é lamentável, mas está aqui uma foto que ele mandou. O Bruno Daniel, também conectado aqui, e ele posta uma outra mensagem no nosso Face. Ele falava o seguinte aqui, ó, que hoje a gente está com um advogado para tirar as dúvidas, né, no programa Conexão. E eu quero mandar também um abraço, cadê ela? A Laura Martins. Ela tem, na verdade, uma pergunta que daqui a pouquinho eu vou colocar quando for o momento, mas quero mandar já um abraço para a Laura Martins. Certo. Tem uma pergunta aqui de um internauta, Daniel. Existe diferença entre pirataria e plágio? Na verdade, pirataria, eu costumo dizer que pirataria é o nome popular de contrafação. A lei ela diz que o crime é de contrafação, é você utilizar aquele material que não é seu, aquela obra que não é sua, sem autorização. Então, o plágio também é uma forma de pirataria. Você copia alguma coisa de alguém sem dar o crédito ou se passando pelo autor daquele material. Então, você tem isso em trabalho de escola, trabalho de faculdade, você tem isso em livros, você tem isso em música. Então, tudo que alguém cria e você copia sem autorização ou sem mencionar que aquilo ali que você está utilizando, um trecho, aquilo ali é de uma outra pessoa, você está cometendo o plágio. Né? Então, agora, depois da internet, como é que é feita a fiscalização, por exemplo, de um vídeo, né? Como que você, de repente, você está usando o vídeo. Existe uma fiscalização para controlar esse tipo de reprodução ilegal? Depende do canal, Lu, depende do canal. Na verdade, essa é uma iniciativa sempre que vai ficar na mão dos autores, das editoras ou das gravadoras, que são proprietários daquele material que está sendo veiculado. Então, eu sei que hoje o YouTube, por exemplo, eles disponibilizam uma ferramenta que você pode fazer o upload do seu conteúdo
ele vai criar uma impressão digital daquele conteúdo. Então, se alguém subir um outro vídeo que seja o mesmo seu, o YouTube automaticamente ele já vai bloquear. E você começa a acessar rede social, coloca direitos autorais. O assunto vai ser ou piada ou gente reclamando que o vídeo foi tirado por causa de direitos autorais do YouTube. Né? Então, no caso do YouTube, tem esse sistema de controle. Mas isso fica na mão dos autores, dos artistas que produzem os conteúdos. Então, faz 10 anos que isso tudo mudou, né? A gente está vendo ali atrás, tem um bolachão ali, um LP. Tá aí, Naquela época, Vinil. o que limitava a tecnologia, a pirataria, era a tecnologia. Você conseguia fazer uma cópia de um LP para um cassete, por exemplo, mas sempre em mídias físicas. A gente nem imaginava que hoje você ia gravar uma música e trazer essa música no seu bolso. Ou então, nem gravar, você baixa essa música na internet, aluga aquela música e paga um valor fixo por mês, por exemplo, e você coloca ali um monte de música no seu bolso e... As formas de reprodução hoje estão muito mais fáceis, né? O que limitava antes era a tecnologia. E quem dominava a tecnologia era também quem produzia conteúdo, quem distribuía conteúdo. A tecnologia de criar um LP, de criar um cassete, isso estava sempre na mão de quem produzia o conteúdo. Hoje não. Hoje, dentro da sua casa, com computador, com software, com instrumento, você consegue criar um material e disponibilizar isso na internet sem nenhum problema. Mas agora, qual é o problema? A gente devolver esse controle de volta para os autores, de volta para os artistas. A sociedade também ela precisa reconhecer o benefício disso para a cultura, o benefício disso para a economia. Então, trazer de volta um pouco daquilo que a gente recebe também de quem cria uma música que a gente gosta, de quem toca uma música que a gente gosta, e aquilo ali fica gravado. Com a internet, com tudo livre, a gente precisa desconfiar um pouco do que é livre. Porque o fato de você entrar num site, aquele site é gratuito, e tem diversos conteúdos ali para você baixar, não significa que aquele conteúdo é legalizado. Tem que saber a procedência. Na grande maioria das vezes, aquele conteúdo é não autorizado. E tem outras pessoas que não participaram desse processo criativo, da composição, da gravação, da distribuição, da promoção daquele material, que estão faturando muito alto, sem ter direito. Pois é. Né? E às vezes quem está em casa não desconhece o processo de produção de um CD, por exemplo, né? Ali tem músicas que você demorou, às vezes, semanas ou às vezes mais, um mês. É um filho, né? É um filho e tal. E aí tem todo o processo de produção, instrumentos. Acho que vocês que são músicos podem falar um pouco mais sobre isso, né? Eu tenho até uma pergunta. Tá funcionando? Pode falar, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, eu quero compor uma música, eu já fiz a música. Aí eu envio para uma amiga por WhatsApp. Ela gostou também e ela envia para uma outra até chegar digamos, um produtor. Eu vou fazer essa música. Aí, de repente, faz muito sucesso, as pessoas gostam. E aí, como é que fica para eu provar que essa música é da minha autoria, sem registro, sem nada, e é da minha autoria? Não perde seu celular. Na verdade, hoje com tanta tecnologia, o processo de criação colaborativa, ele é muito mais fácil. E é mais fácil, inclusive, você conseguir demonstrar que você participou daquele processo criativo. Porque hoje você envia uma mensagem por WhatsApp, você envia um e-mail, você gravou um vídeo no seu celular, então aquilo ali, para todos os efeitos, aquilo ali já é um registro. Né? A lei ela protege a criação, ela protege um livro, ela protege uma música, um vídeo, uma fotografia, assim que ela é criada. Então, a partir do momento que você, com as coautoras, com a galera que participou da sua obra, a partir do momento que vocês definiram essa obra está pronta, o produtor ele entra num segundo momento. Ele entra num momento para colocar um arranjo, ele entra num momento para dar algumas dicas, mas o corpo, o espírito daquela obra é o que vocês criaram. É o trabalho do autor, é o trabalho do compositor. O trabalho do produtor, ele vai dar corpo para aquilo ali. Mas aí a pessoa que lançou a música, e agora? É isso que precisa ser definido antes. Mas, hoje, de repente, ela já lançou a música. A velocidade hoje é tão grande que as coisas vão parar no YouTube, espalham no mundo inteiro. E a gente não tomou cuidado para fazer esse dever de casa antes e definir a regra do jogo antes de continuar. Porque a tecnologia avançou de uma forma tão rápida, quem cuidava disso antes eram as gravadoras. E as gravadoras tinham departamentos e pessoal especializado para cuidar desse processo. Mas o trabalho do artista, o trabalho do compositor é criar. Ele não tem que se preocupar em administrar.
Então, essa função, a gente precisa dividir essas funções para que o processo não fique capenga no meio do caminho. Então, se você já distribuiu uma música, ela alcançou o mundo inteiro, tem um monte de gente monetizando a sua música no YouTube, você perdeu o controle dela. E até mesmo você perdeu o controle naquela etapa que você não sabe a porcentagem que você teve de colaboração, porque isso vai ser importante para você ter um retorno de direito autoral do que é tocado nas rádios, do que é tocado na TV, ou do que é arrecadado com a distribuição do seu disco. O disco, olha só. Já é álbum, né? Só fita cassete. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Vamos lá. Daqui a pouquinho o Dânio, o doutor Dânio, advogado, volta para conversar com a gente sobre pirataria. Você já pode enviar suas perguntas. E olha só, tem gente que não tem muita consciência, de repente você está colaborando com a pirataria e não sabe. Daqui a pouco vamos falar sobre livros, sobre games também. Fica conectado com a gente, participa, mandem as suas perguntas através do nosso Facebook, do nosso Twitter também. Daqui a pouquinho estou de volta. Até já.